Fala nação rubro-negra. O Flamengo pode estar prestes a dar mais um passo importante no seu processo de internacionalização. Informações que circulam nos bastidores do futebol apontam que o clube está sendo estudado para participar de um novo torneio internacional organizado nos Estados Unidos, reunindo equipes da Major League Soccer e convidados especiais da América do Sul. O projeto, que ainda está em fase de estruturação, prevê uma competição de pré-temporada com alto investimento, visibilidade global e, claro, potencial comercial gigantesco. O nome do Flamengo surge como prioridade absoluta para os organizadores, que enxergam no clube carioca uma peça-chave para atrair atenção internacional, público e audiência. Esse torneio, que vem sendo planejado de maneira silenciosa, tem como pano de fundo a preparação da MLS para crescer em prestígio diante do cenário global. Desde a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, a Liga Americana vem ampliando suas ambições e mira agora a América do Sul como um território de expansão esportiva e comercial. Inserir clubes sul-americanos em eventos no território americano, especialmente em datas estratégicas como a pré-temporada, é um plano que vem sendo desenhado com apoio de patrocinadores e conglomerados de mídia que têm interesse direto no aumento do consumo de futebol nos Estados Unidos. O Flamengo entra nesse contexto como uma espécie de vitrine do futebol sul-americano. Maior torcida do continente, visibilidade constante na mídia, títulos recentes de peso e uma marca que desperta curiosidade e admiração internacionalmente. Os organizadores sabem que, para dar credibilidade ao torneio, é preciso contar com clubes que carreguem não só qualidade técnica, mas também engajamento massivo. O Flamengo cumpre exatamente esse papel. As primeiras conversas começaram de forma informal entre representantes de agências internacionais de marketing esportivo e executivos da diretoria rubro-negra ainda no primeiro semestre de 2024. Em encontros realizados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os termos foram sendo discutidos com cautela. A ideia seria montar um torneio que não atrapalhasse o calendário nacional, mas que servisse como preparação técnica, exposição de marca e, claro, uma nova frente de receita. A proposta envolve a realização de um torneio curto, com 4 a 6 clubes, disputado em cidades estratégicas como Miami, Nova York, Los Angeles e Atlanta, em estádios modernos e com cobertura internacional. Além de equipes da MLS, como o Inter Miami, o LAFC e o New York Red Bulls, a ideia é contar com clubes da América do Sul de alto prestígio, e o Flamengo aparece como o nome preferido dos organizadores sul-americanos. Outras equipes que estariam na mira são Boca Juniors, River Plate, Palmeiras e Atlético Nacional. Para o Flamengo, o projeto representa mais que uma simples participação em amistosos. Ele se encaixa no planejamento de internacionalização que vem sendo traçado pela atual gestão do clube há pelo menos 5 anos. A diretoria já realizou excursões pela Europa, firmou parcerias com clubes e centros de treinamento fora do Brasil e busca constantemente posicionar a marca Flamengo em patamares globais. Um torneio desse porte, realizado nos Estados Unidos, país que será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, é visto como estratégico não só do ponto de vista técnico, mas também institucional. Participar de um evento com esse formato traria uma série de benefícios para o Flamengo. Em primeiro lugar, a visibilidade. Os jogos seriam transmitidos para vários países, com cobertura em inglês e espanhol, o que ampliaria o reconhecimento da marca Flamengo em mercados ainda pouco explorados. Em segundo lugar, a questão comercial. A grande expectativa de que patrocinadores internacionais se interessem em associar suas marcas ao clube durante a competição, além da possibilidade de receitas com bilheteria, produtos licenciados, ações promocionais e novos acordos de mídia. Outro ponto que pesa a favor do torneio é a parte técnica. Com o calendário brasileiro cada vez mais apertado e o nível de exigência física aumentando, a pré-temporada tradicional já não atende às demandas de um clube com o tamanho e as ambições do Flamengo. Treinar em centros de excelência nos Estados Unidos, disputar jogos contra adversários de alto nível, adaptar-se a gramados e climas distintos e manter o elenco focado em um ambiente controlado são fatores que a comissão técnica valoriza. É claro que há desafios. Um deles é o alinhamento com a Confederação Brasileira de Futebol e a definição das datas exatas. Ainda não há um modelo consolidado para esse torneio, e tudo vai depender de uma janela que não interfira nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca ou na reta final da pré-temporada local. Outro ponto sensível é o planejamento físico. Viagens longas, adaptação a fusos horários e diferenças climáticas são fatores que precisam ser considerados cuidadosamente para não comprometer o desempenho da equipe no início da temporada oficial. A diretoria do Flamengo, por sua vez, analisa tudo com bastante cautela. O interesse existe, as conversas estão em andamento,
mas ainda não há uma definição oficial. Dirigentes envolvidos no projeto afirmam que a possibilidade é real e que a tendência é que a decisão final seja tomada nos próximos meses, provavelmente até o fim de outubro. Caso o acordo seja fechado, a pré-temporada do Flamengo em 2025 será totalmente fora do Brasil, com um cronograma de treinos e jogos em território americano. Internamente, a comissão técnica avalia com bons olhos a chance de preparar o elenco fora do ambiente habitual. Além dos aspectos técnicos e físicos, há também um fator motivacional. Jogadores jovens teriam a chance de se expor a um ambiente internacional, enquanto os mais experientes poderiam funcionar como referência em uma vitrine global. O elenco como um todo poderia se beneficiar da estrutura, da organização e da atmosfera de um evento desse porte. A repercussão entre torcedores também já começou. Há quem veja o torneio como uma oportunidade imperdível de levar o Flamengo para mais perto da diáspora rubro-negra que vive nos Estados Unidos e em países vizinhos. Há milhares de torcedores espalhados pela América do Norte que sonham em ver o clube ao vivo, e essa seria uma chance única de fortalecer o vínculo. Ao mesmo tempo, há também torcedores mais tradicionais que preferem uma pré-temporada mais reservada, focada no Brasil, sem grandes deslocamentos e com maior concentração. A discussão está lançada. O Flamengo pode, sim, fazer parte de um torneio internacional nos Estados Unidos em 2025. E a pergunta que começa a ganhar força é: a nação está pronta para ver o Mengão iniciando sua temporada longe do Brasil? Quais seriam os prós e contras dessa experiência? O torcedor aprova esse movimento de internacionalização? O movimento de levar o Flamengo para uma pré-temporada internacional, especialmente em território norte-americano, não é uma decisão pontual, e sim parte de uma estratégia mais ampla, a expansão global da marca Flamengo. Participar de um torneio organizado nos Estados Unidos, com clubes da MLS e gigantes da América do Sul, coloca o clube em um novo patamar de exposição, e esse passo tem implicações que vão além do campo de jogo. Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, o futebol vive um processo de fortalecimento estratégico no território norte-americano. A chegada de astros como Messi, Suárez, Busquets e outros AMLs não é casual. O país tem se preparado para transformar o futebol em uma indústria de relevância doméstica. E, dentro dessa engrenagem, os clubes latinos são vistos como peças fundamentais para atrair o público latino-americano, que já é massivo nos Estados Unidos. O Flamengo, com sua base gigantesca de torcedores, inclusive entre brasileiros residentes na América do Norte, já aparece em rankings de engajamento digital e de audiência global ao lado de clubes europeus e da elite da América do Sul. A presença do clube em um torneio desse porte pode não apenas reforçar essa imagem, como também abrir portas para negócios que ainda não fazem parte do cotidiano rubro-negro: venda de produtos oficiais nos Estados Unidos, licenciamento internacional, parcerias com marcas globais e até captação de novos investidores. Dirigentes próximos ao projeto afirmam que o planejamento vai muito além dos amistosos. A proposta apresentada inclui clínicas de futebol com crianças, encontros com a torcida local, lançamentos de uniformes em solo americano e ações conjuntas com patrocinadores internacionais. O Flamengo teria à disposição centros de treinamento de primeiro mundo, infraestrutura de ponta e, principalmente, tempo hábil para ajustar o elenco antes do início da temporada oficial. Outra frente considerada importante é a aproximação institucional com clubes e entidades norte-americanas. A possível participação no torneio pode servir como uma espécie de porta de entrada para futuras parcerias estratégicas com a MLS, que tem interesse em realizar intercâmbios técnicos, torneios de base e até ações conjuntas com clubes da Conmebol. A relação entre Flamengo e o mercado americano, hoje ainda tímida em termos de estrutura, pode se fortalecer de maneira definitiva. O movimento internacional do Flamengo também precisa ser analisado em comparação ao que outros clubes estão fazendo. Grandes equipes da Europa como Real Madrid, Chelsea, Barcelona, Manchester City e Bayern de Munique há anos fazem pré-temporadas em diferentes partes do mundo. Eles transformaram esses períodos em verdadeiras plataformas de marketing, relacionamento com o torcedor e exposição de marca. Agora, clubes sul-americanos começam a seguir esse modelo. River Plate, Boca Juniors e até Palmeiras já realizaram amistosos ou ações comerciais nos Estados Unidos e no Oriente Médio. No Brasil, o Atlético Mineiro e o São Paulo também manifestaram interesse em agendas internacionais. Mas nenhum clube brasileiro tem, hoje, o potencial de mídia e engajamento do Flamengo. É por isso que o nome do clube aparece como prioridade no planejamento do novo torneio americano. Mas há riscos. Entre os membros do Conselho Deliberativo do Flamengo, por exemplo,
surgem debates quanto ao impacto que uma pré-temporada no exterior pode ter sobre o calendário nacional. O início do Campeonato Carioca pode coincidir com as datas do torneio nos Estados Unidos. Será necessário ajustar compromissos, talvez usar um elenco alternativo nas primeiras rodadas, ou até repensar a presença no estadual. Outro ponto levantado internamente é a questão da saúde física e mental dos atletas. Uma viagem internacional no início da temporada, com treinos intensos, jogos amistosos e agenda comercial paralela, exige controle absoluto da carga de trabalho. A comissão técnica será responsável por montar um cronograma equilibrado, priorizando a preparação física e técnica, mas também protegendo o grupo do desgaste que uma maratona de compromissos pode gerar. Mesmo com esses cuidados, a tendência é que a diretoria aproveite a oportunidade. A movimentação é vista como parte de um novo ciclo. O Flamengo não quer ser apenas o maior clube do Brasil, mas também um dos mais relevantes fora dele. A participação em torneios internacionais, ainda que amistosos, pode marcar o início de uma nova era em que o clube aparece com regularidade nos principais mercados do futebol global. E a torcida? Grande parte dos torcedores tem recebido bem a ideia, especialmente os que vivem no exterior. As redes sociais foram tomadas por mensagens de brasileiros nos Estados Unidos dizendo que estariam prontos para lotar os estádios onde o Flamengo jogar. Em Nova York, Miami, Orlando, Houston, Boston e Los Angeles, há comunidades gigantescas de brasileiros apaixonados pelo clube. O impacto emocional de ver o time do coração ao vivo, em seu país de residência, é um trunfo poderoso que o clube pode explorar. Outro ponto que empolga o torcedor é o fator vitrine. Jogadores jovens da base teriam chance de se apresentar em um torneio internacional, diante de olheiros e clubes de fora. Ao mesmo tempo, atletas consagrados, como Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique ou Gerson, estariam diante de uma audiência global, o que valoriza o ativo técnico e amplia as oportunidades de transferência, caso isso esteja nos planos do clube. Ao final do dia, a proposta do torneio internacional é mais que uma agenda de amistosos. É um movimento geopolítico, estratégico e de posicionamento institucional. O Flamengo quer se firmar como protagonista além das fronteiras. Quer disputar títulos no Maracanã, mas também deseja respeito em arenas de Nova York, em campos da Europa e em estádios asiáticos. Se aceitar participar do torneio nos Estados Unidos, o clube inicia um capítulo novo, com riscos, sim, mas com potencial de crescimento exponencial. A decisão ainda não foi anunciada oficialmente, mas fontes ligadas ao departamento de futebol confirmam que as tratativas estão avançadas e que há otimismo. E agora a pergunta que fica é para você, torcedor: é a favor de uma pré-temporada nos Estados Unidos? Acha que o Flamengo deve começar a temporada 2025 fora do Brasil para alcançar novos patamares ou acredita que o foco tem que seguir no território nacional, priorizando a tradição, a base local e a preparação silenciosa? A discussão está aberta, o futuro está em jogo. E o Flamengo, mais uma vez, pode ser pioneiro em um novo modelo para o futebol brasileiro.